Eu me coloco no lugar de cada família, aqui, deixa eu pôr de volta. Eu me coloco no lugar de cada família e que o seu filho, o filho está se batizando, porque a maioria, são 99,9% são adolescentes, só o João hoje é o adulto, e eu penso que não dá para conter o coração, né? Eu sou pai e avô, então não dá para conter o coração de alegria por isso, não é verdade, pais e famílias que estão aqui? Concordam comigo? Amém? E o fato de seus filhos adolescentes decidirem pelo batismo, decidirem por Jesus, para mim significa que vocês fizeram um bom trabalho até aqui, né? Porque eles desejaram estar na igreja, eles estão envolvidos aqui na igreja, eles desejaram Jesus, eles quiseram o batismo, então foi um trabalho da igreja, mas o maior trabalho é seu, pai e mãe, de causar essa sede e essa fome no coração deles. Então, por isso eles estão fazendo o que estão fazendo hoje. Então, parabéns aos pais. E eu queria dizer para vocês, adolescentes, eu estou orgulhoso de vocês pelo seguinte: a maioria de vocês já está envolvida em algum ministério. Pode ver que a Aninha está ali, ó. A maioria está assim, na câmera, né? A maioria está fazendo isso em alguma coisa na igreja, estão envolvidos, servindo ao Senhor. Eu estou falando, gente, a igreja é de vocês, não é minha. Daqui a pouco a gente passou, né? Tem que vir essa geração e a gente tem que investir nessa garotada e mostrar o amor de Deus e que elas sejam mais crentes que a gente. Preste atenção nisso, pais, eles precisam ser mais crentes que a gente. Eu estou ouvindo de países, um dos pastores que viajou para vários países, dizendo países que houve uma revolução espiritual, hoje não tem uma igreja naquele lugar, porque os pais não passaram para a próxima geração. Então eu quero pedir a vocês, né, vocês começaram a caminhada, a gente vai ver aqui na mensagem, e eu espero que vocês adolescentes cresçam nessa caminhada com Jesus Cristo. Tá bem? Antes de ir à frente, daqui a pouco ele vai orar para a gente. Eu vou pedir o pastor ficar em pé, o pastor Sandro. Ele veio a paisano, né? Mas ele é o presidente nacional das nossas igrejas. Vamos aplaudi-lo. Muito obrigado por atender. E um amigo pessoal. Quero que você leia comigo esse texto de Romanos 5, 12, 15 e 19. E veja que o milagre que Jesus deseja e pode fazer na sua vida e na minha vida. Diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. E o pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. Essa é na Bíblia Viva, é uma linguagem da Bíblia Viva, para ser uma forma que você entenda com mais clareza o que está dizendo. E o versículo 15 diz: este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado, porém este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão. Veja essa comparação que ele está fazendo entre Jesus e Adão. Ele trouxe a morte por meio do pecado, porém este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da misericórdia divina. Versículo 16: esse único pecado de Adão trouxe a pena de morte para muitos, enquanto Cristo tira de graça os muitos pecados e oferece em seu lugar uma vida gloriosa. Versículo 17: o pecado deste único homem, Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos, porém todos quantos receberam o presente divino de perdão e absolvição, reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o ato de retidão de Cristo faz com que os homens sejam retos para com Deus, para que possam viver. Versículo 19: Adão fez que muitos fossem pecadores, porque ele desobedeceu a Deus, e Cristo fez que muitos fossem aceitos por Deus, porque ele obedeceu. Amém? A pregação já está feita, mas eu queria que você caminhasse rapidamente comigo. Em 20 minutos eu vou falar isso com você. O título da mensagem é um ato apenas. Um ato de desobediência. Quando você lê o texto, você vê que desencadeou toda a maldade sobre a raça humana. E um ato de obediência abriu as portas e possibilitou toda a bondade de Deus sobre também a humanidade. Pelo pecado de Adão, o pecado entrou na raça humana. E uma coisa que acontece com o pecado, a marca distintiva é a morte, entra a morte. A
A morte se espalhou por todas as pessoas. E quando temos que lidar com a morte, e como nós temos lidado, né? Meu filho e eu fomos ao shopping essa semana para comprar algo de presente para a esposa dele. Enquanto estávamos lá, uma senhora conheceu a gente e ela estava fazendo um relato de 2021 de pessoas, de amigos, parentes ou conhecidos que morreram. Você via que aquilo, ela falava com muita dor, estava difícil demais ela contar, ela precisava contar para alguém. Quando ela soube sabendo quem era a gente, né? E ela abriu o seu coração. E eu estava pensando sobre isto. Assim como Jesus, como Deus colocou um sinal, cada vez que chove você tem o arco-íris, que é uma aliança de Deus, um compromisso de Deus, dizendo assim: um dia eu destruí a terra com água, mas agora a minha aliança sempre você verá, e tem um sinal de aliança. Jamais eu farei isso novamente com o homem. Ele fez um compromisso, uma aliança. A morte também, então isso é um sinal forte para a gente lembrar cada vez. A morte também é um sinal de Deus, que veio por causa do pecado. Se você quer saber se há algo errado com a humanidade, é só saber isso, só olhar. As pessoas morrem, nós passamos a morrer. E por isso, mesmo que a gente estava conversando hoje de manhã sobre alguém, ontem a Dani, né, nossa querida da igreja, perdeu seu pai. Fizeram um culto lindo, mostrando a vida dele. Mas depois conversamos e ela está dizendo: a gente tem esperança, nosso coração está cheio de esperança, mas como dói perder alguém tão querido. Eu tenho esperança, eu vou encontrá-lo. Ele viveu uma vida maravilhosa, ele foi exemplo, ele está com Jesus. Deus promete que nós vamos nos encontrar, há uma nova vida, mas dói. Não há, mesmo que o nosso coração está cheio de esperança, porque Jesus disse que o cristão não morre, ele vai diretamente para com Deus, e que vai viver eternamente. Nós vamos viver também, vamos nos encontrar com eles, há uma nova vida, mas há essa dor da separação. A separação é arrancar, a morte é arrancar alguém da gente de um jeito tão dolorido, que não tem jeito de amenizar essa dor, a não ser a esperança que nos ajuda, mas dói. E Deus permitiu a morte é isso exatamente, para dizer para você e para mim o tempo todo: há alguma coisa errada demais com a humanidade. Porque a nossa tendência é viver a vida, e você ouve, eu estava vendo prefeitos dizendo nesses dias, fazendo uma avaliação do ano, ele está dizendo: sabe, a gente descobriu que a gente como político morre. E é verdade, eu acho que eles agem como se não morressem pelas barbaridades que governantes fazem. E ele estava dizendo: a gente descobriu isso, então a gente começou a pensar mais como é que a gente faz. Eu penso que a morte faz isso o tempo todo, faz a gente parar para avaliar: nossa, a minha vida está passando, posso ser o próximo dessa fila, como é que eu estou? Então a morte é para criar mesmo um impacto tão grande. Então nós passamos a morrer. O pecado de Adão então faz isso. O pecado de Adão atraiu a ira de Deus, o castigo sobre todos. Você vê a terra amaldiçoada, o homem amaldiçoado, esse sofrimento que a gente tem em trabalhar hoje, trabalhar, e as coisas parece que não acontecem. Tem a ver, você vai trabalhar por causa com o seu suor. Pelo que eu sei, no paraíso a gente não ia precisar disso, tudo estava às nossas mãos. Mas passamos, a mulher com dor de parto que sofre, que cada vez que fala em parto, tem alguns que têm um desespero em pensar nisso, né? Nós homens não sabemos disso e não pretendemos também, né? Mas Deus ajude vocês, é um dom que Deus deu, mas tudo isso, então, a própria natureza foi amaldiçoada. Por isso também, por causa do pecado, nós enfrentamos batalhas todos os dias. Nós lutamos com a dor, nós lutamos com o sofrimento, nós lutamos com a morte, como eu disse, com a traição, com a mentira, com roubos, com medo, com angústia, com ansiedade, com pestes, com terremotos, com guerras, problemas pessoais, problemas conjugais, familiares. Esse período de pandemia entregou muita gente, muitos lares se desfizeram, porque já vinham num processo assim. Mas outros se fortaleceram, então depende em que caminho estava. Problemas financeiros, nós lutamos o tempo todo com essas coisas. Essa vida é ruim pensando nisto. Não era para ser assim, era para ser especial demais. Por isso o lugar que Deus criou se chamava paraíso. Somente um ato de um homem chamado Adão desencadeou tudo isso. Por isso Deus, o que Ele faz na sua justiça, na sua misericórdia, Ele também estabeleceu que apenas um ato, e para mim aqui é maravilhoso,
apenas um ato do seu filho seria a solução para esse dilema da humanidade. Amém, irmãos? Amém, queridos? Porque quando a gente olha e vamos ver um pouquinho mais, a situação é grave e Deus também arruma uma saída para tudo isso. Jesus, ao ser crucificado entre dois ladrões, para mim é um plano perfeito de Deus para mostrar para mim e para você o que vai acontecer com cada um de nós. Porque ele tem um à sua direita e outro à sua esquerda, e cada um deles representando a decisão que todos temos que tomar, e que todos nós um dia chegaremos nessa situação de dizer sim ou não para Jesus. Um deles olhou para Jesus e zombou de Jesus. Se você fosse o filho de Deus, você não estava aqui, né, cara? Né? Não é mesmo assim? Não é mais ou menos assim? Você é filho de Deus e está crucificado? Né? E ele zomba. E o outro, quando ele olha, ele repreende aquela pessoa e diz, espera lá. Ele olha para si mesmo e fala, eu sei porque eu estou aqui, eu sou pecador, eu mereço estar aqui. Mas Jesus não merece. Então, por ele ver Jesus dessa forma, ele tem um encontro com Jesus, e a graça é o presente, né? Diz que é um presente. Pode ver que ele não tem tempo de descer, de fazer nada de bom na vida. Porque é um presente que Deus dá para a gente. Olha a solução de Deus. Então, você hoje... É bom você estar aqui me ouvindo, mas ao mesmo tempo é um problema para você me ouvir. Talvez você queira tapar o seu ouvido agora. Porque você vai estar entre essa decisão. Quem deles você será? De sim ou não para Jesus? Então nós precisamos decidir por Jesus. Decidir primeiramente por Jesus é o reconhecimento da natureza decaída da humanidade. Nós somos herdeiros dessa natureza má de Adão. Essa não era a vontade de Deus. Deus não quis que o homem conhecesse o bem e o mal. Deus só mostrou que era especial para o homem e deu capacidade, deu tudo que ele precisava. Ele não precisava de mais nada. Deus não desejava isso. Mas em Adão nós pecamos. A Bíblia diz, em Adão nós nos separamos de Deus. E você pode ver que o homem passa a correr de Deus, porque Deus vai conversar com o homem. Toda a explicação do que acontece com a humanidade está ali. Onde você está, Adão? Está escondido de Deus. Está tentando arrumar algum jeito de... agora, como é que eu apareço diante de Deus? Está o homem correndo de Deus, afastado de Deus. Ali é uma boa visão, deixa muito claro o que significa o que nós fazemos, que é pecar, é nos esconder de Deus. Nós precisamos entender que eu e você fazemos parte disso. Né? Reconhecer que a nossa natureza foi corrompida. Tiago 4, 1 e 2, não tem o slide, mas diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O problema não é fora. Toda vez que a gente tem problema com alguém, você vai lá, meu problema é com ele não, o problema é comigo mesmo. Porque essa pessoa despertou algo dentro de mim que eu não sei o que fazer, então o que eu vou fazer é que eu vou devolver, mas o problema está aqui. Ele diz, tudo isso acontece, contendas, guerras, porque tem paixões que guerreiam dentro de vocês. Ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm. Ele diz, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ele diz, vocês vivem a lutar e fazer guerras, paixões que guerreiam no nosso interior, nossa natureza. E nós precisamos reconhecer que nós perdemos a imagem de Deus. E quando fala de imagem de Deus, não tem a ver com a aparência de Deus, é com o caráter de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. Então a santidade de Deus foi manchada em nós. Os nossos desejos não são mais puros. A nossa vontade já não é a melhor mais. As nossas intenções são mescladas de segundas intenções. E gente, eu cresci num ambiente assim de segundas intenções, como é horrível. Você tem sempre que ficar tentando entender o que há por trás do que disse. É isso que nós nos tornamos, egoístas, nós nos tornamos o centro de tudo. Então, a nossa natureza má. Segundo, também, decidir por Jesus depende do reconhecimento da gravidade da situação. Não há o que possamos fazer para mudar a nossa natureza. Por isso que Jesus está dizendo que é de graça. O ladrão da cruz não desce, ele não pode fazer nada. Você e eu precisamos aprender isso. Não há nada que eu e você possamos fazer. O pecado não é uma questão do que a gente pode fazer, mas sim, ou do que a gente faz, perdão. O pecado não é o que a gente faz,
mas é a força que nos faz fazer as coisas. Esse é o problema do pecado. Nós podemos até mudar um hábito ou outro, e eu encontro pessoas lutando contra isso. Mas nós não podemos mudar a nossa natureza, por isso ela está corrompida. Eu sei de muitas pessoas que dizem assim: eu estou tentando parar de fumar. Eu estou tentando ser um marido melhor. Estou tentando parar de beber. Seja o que for que a pessoa diz. E aí quando eu conseguir isso, eu vou para Deus. Mas não é isso somente que ofende e nos separa de Deus. O problema é mais profundo. É o que a gente é, o que eu e você somos que nos separa de Deus. Nós fazemos coisas más por causa de quem nós somos. Imagina você que você tem plantado no seu quintal uma erva má, uma fruta que é má, uma planta que é ruim, que é venenosa. E você, para não fazer mal para a sua família, vai lá todas as vezes e tira aquelas frutas. Não, isso não pode ficar aqui, porque isso vai matar meus filhos. E Jesus está dizendo, e a palavra nos ensina, mexer nos atos, nos resultados, não resolve. Se você realmente quer resolver o problema, corte essa árvore. E o que Jesus está dizendo, a palavra está dizendo, nossa natureza é má. Então, somente uma mudança no nosso ser, no nosso interior, que pode nos livrar. E essa é uma mudança que eu e você não podemos fazer. Ninguém pode. Ninguém pode. A Bíblia descreve muito bem essa situação para mim em Romanos 7,18. Paulo estava dizendo isso. Ele diz assim, porque eu sei, não tem slide, tá? Porque eu sei que em mim, ele diz assim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que eu não quero. Esse eu consigo fazer. Diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Entende a gravidade da nossa situação? Eu não quero, né? Mas eu não consigo. E aquilo que eu não consigo fazer o que eu prefiro, mas eu faço aquilo que eu detesto fazer. Esse é o poder da natureza corrompida, do nosso homem interior em pecado. Por isso não adianta tirar os frutos, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Por último, decidir por Jesus depende então de reconhecer e aceitar a solução de Deus para o pecado que se chama Jesus Cristo. O versículo que nós lemos no início, todos eles, afirma algumas coisas sobre Jesus que eu vou citar para você. Que Jesus Cristo trouxe perdão para muitos por meio da misericórdia divina. Que Ele tira de graça os muitos pecados e oferece em seu lugar uma vida gloriosa. Veja, nós perdemos a vida, nós perdemos a santidade, nós perdemos a bondade, a simplicidade. E Ele devolve e diz que nos dá uma vida gloriosa. Por isso que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É vida nova. Não é viver lá no céu, não, é aqui e agora. E também não é viver sem problemas, é ter a presença dEle nos problemas. É ter a força dEle, ter um amigo conosco, ter o poder dEle conosco. Ele também diz que todos quantos receberam o presente divino de perdão e absolvição reinarão em vida, já que agora por causa deste único homem, Jesus Cristo, no poder dEle. Que a retidão de Cristo, aquilo que nós queremos fazer, nos tornar puros diante de Deus, retos diante de Deus, ele diz assim, a retidão de Cristo faz com que, se Adão fez que nós nos tornássemos pecadores, Jesus Cristo, e na sua retidão e obediência, Ele nos torna retos para com Deus, para que a gente possa viver a vida que Ele tem para nós. Cristo, diz ainda mais, Cristo fez que muitos fossem aceitos por Deus, porque Ele obedeceu. Então, quando entendemos isto, e convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida, Ele entra e Ele começa um processo de transformação de você e de mim numa nova pessoa. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus, a expressão exata do ser de Deus. E o projeto de Deus é usar cada dia, cada situação que você passa na sua vida, para transformar você na imagem do seu filho. Preste atenção nisto. Tem coisas que você quer fugir, tem coisas que nós não queríamos enfrentar, mas Jesus permite que nós passemos essas coisas, porque o desejo dele é transformar você e eu na imagem dele.
Esse é o processo que começou na vida desses adolescentes. Só começou. Vocês não podem achar que a vida de vocês está acabada. Jesus começou um processo de tornar vocês parecidos com Jesus. Esse é o projeto dele para todos nós, para toda a humanidade. Ser parecido. Ser parecido o quê? Amar como Jesus, é andar como Jesus, é pensar como Jesus, é viver como Jesus, é falar como Jesus, é agir como Jesus. E houve apenas um ato de Jesus e que exige também só um ato seu e meu. Um ato que nos levou para essa tragédia e o ato de Jesus que nos restaura. Qual é o seu ato e o meu ato? Jesus, eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. Você entendeu isto? É tão simples. Tão simples. E as pessoas complicam demais. E Jesus disse para você, só apenas um ato seu. Você consegue olhar para mim? Você consegue me ver? Você ouviu a minha voz? Você ouviu o meu convite? Você viu quem eu sou? Sim. Com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus Cristo é Senhor. É somente um ato. Somente esse ato. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque já já eu volto a falar sobre isso. Eu preciso sair, vamos preparar para batizá-los, e depois do batismo eu quero fazer um apelo, eu quero voltar nesta conversa com você. Um ato apenas. Eu queria convidar você, prepare o seu coração, eu espero que Deus tenha preparado. Se você está afastado de Deus, para você voltar para Jesus nesse dia. E se você não tem Jesus, para você convidá-lo a ser Senhor e Salvador nesse dia.